Olha aí, pessoal, para que Congresso Nacional, para que Poder Legislativo, quando você tem o STF para resolver os problemas do governo, né? Olha que situação, Lula levou um ferro na questão lá da saidinha dos presos, na questão da votação inclusive dos vetos do governo, enfim, não foi o que o Lula queria, não foi o que o Lewandowski soprou no ouvido do Lula para que acontecesse, e agora o governo já indicou que vai fazer o que sempre faz nesses casos, como fez lá atrás com a desoneração da folha de pagamento. Vai judicializar a questão para vencer no STF o que eles não conseguiram vencer lá no Congresso Nacional. Me diz, para que Congresso desse jeito? Para que Poder Legislativo? Não faz sentido ter. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece aí, né? O governo Lula foi derrotado no Congresso Nacional naquela votação que foi um massacre completo para o governo. Aconteceu ontem, dia 28, estou gravando isso aqui na noite do dia 29 aí, né? Então, o governo Lula está trabalhando para restabelecer essas saidinhas dos presos, mesmo isso tendo sido extinto lá no Congresso Nacional, né? Como que isso vai ser feito? Claro que junto ao STF, né? O governo não vai encampar essa história, claro que não. Não vai ser o governo Lula que vai pedir, não vai ser o Ministério da Justiça, não vai ser o Bessias lá pela AGU. Não, quem vai fazer isso são os partidecos que orbitam ao redor do PT, os partidos satélites ali, né? Por exemplo, o PSOL, que geralmente é quem toma frente nisso, Rede, que são os partidos que mais acionam o STF, ou eventualmente alguma entidade ligada ao governo federal. Eu sopraria uma OAB nessa história aqui, tá? Mas, enfim, a ideia do pessoal... Acho legal isso aqui, né? A ideia da articulação política federal, a ideia da articulação política do governo Lula é não articular, é ir conversar com o STF, que já tá junto com o Lula há muito tempo, a gente sabe. O STF colocou o Lula aí, por que seria diferente, né? Então não tem articulação nenhuma. O governo tá levando pau lá no Congresso Nacional e tá apelando para o tapetão do STF. É muito simples essa história, né? Então, o que eles vão fazer para evitar esses embates com o Poder Legislativo? Não porque é desgastante negociar com o Congresso, nem nada disso. É porque o Lula vai perder. Não tem deputado aí, tem uma meia dúzia ali de gatos pingados, é claro, mas a extensa maioria do Congresso Nacional não quer se envolver nessa história de manter as saidinhas. É um clamor popular. E quem votar contra a vontade do povo vai ficar marcado, vai ser lembrado por isso. Ninguém no Congresso Nacional quer encampar essa briga aí, né? E o Lula, obviamente, sabe que não vai vencer essa questão no Congresso. Obviamente vai entrar com uma adinha aqui, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ou então uma ADPF, que é a arguição de descumprimento de prefeito fundamental, é prefeito fundamental ou preceito fundamental, né? Enfim, sempre rolam uns erros de digitação aqui e tudo mais, né? Mas então, tanto o PT quanto outros partidos, como o PSOL e o próprio PSB, o partido do Geraldo Alckmin, estão olhando a possibilidade de entrar com algum tipo de ação dessas aí junto ao STF, né? Então, o Palácio do Planalto avalia que as chances disso ser revertido no STF são altas. Isso é verdade, é óbvio que o STF é favorável a bandidos, né? Claramente, inclusive alguns ministros já se manifestaram publicamente a esse respeito, Barroso e o Gilmar Mendes de forma mais específica aí, né? E aí você junta alguns outros votos que são bastante claros nesse sentido. Penso num Dias Toffoli da vida, e aí os dois camaradas que o Lula colocou lá, o Zanin e o Flávio Dino, só aí você tem 5 votos, precisa só de mais um do STF para conseguir aí a aprovação do que o PT quer, né? A queda dessa lei aprovada lá no Congresso Nacional de forma geral aí, né? Então,
o Congresso tinha aprovado o projeto originalmente, o Lula vetou uma partezinha ali, né, restabelecendo a possibilidade de saída de presos do semiaberto para visitar as famílias, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto, junto com outras coisas também, outras derrotas do Lula de forma geral aí. Então, né, é o PL das saidinhas, que é o nome que acabou pegando para esse projeto de lei. Então, na verdade, o que o Congresso aprovou lá atrás é o que está vigorando neste momento aí, né? E é claro que o Lula não quer essa situação e vai entrar com um pedido lá no STF, e aí já aumenta um pouco o clima, a tensão entre os dois poderes, legislativo e executivo. O que vai acontecer é que o Lula vai entrar para derrubar essa lei toda, né? O veto dele era apenas para uma parte, mas eu acredito que ele já vai entrar para derrubar por completo essa situação aí, justamente para colocar uma questão mais clara para o Congresso Nacional de para onde as coisas vão caminhar nesse sentido aí, né? Então, o próprio STF acredita que a questão aqui, uma parte do STF, obviamente não todo mundo, mas o próprio STF acredita que isso vai ser judicializado aí em algum momento, né? Então, o Lewandowski defende esse ponto enquanto ministro da Justiça. Parece que foi ele que soprou no ouvido do Lula o veto para esse projeto de lei aí de forma geral. O que eu havia falado na época que seria apenas uma derrota para o Lula no Congresso, porque, obviamente, da forma como o projeto foi aprovado lá na Câmara e no Senado, isso não seria um veto, isso não seria aceito de forma alguma pelos parlamentares, como não foi aceito ainda que um veto pequeno, parcial, que eu achei que iria passar de boa, porque nem é tanto o core da questão, não é a parte mais importante, não é o assunto mais importante da questão. Ainda assim, o Congresso Nacional bateu no peito e falou que não vai aceitar isso por parte do Lula. Derrubaram o veto dele por completo aí então, né? Inclusive, foi um massacre total, porque foram 314 votos a favor da derrubada do veto e 126 contrários, meu amigo. Isso aqui é uma coisa assim, um massacre total. No Senado foi 52-11. Isso aqui é placar de impeachment, meu amigo. É uma coisa assim impressionante, de fato, aí, né? Uma maioria muito superior àquela que havia sido, que era necessária para que acontecesse aí de forma geral, né? Então, é bem provável aí que isso vá parar no STF. Já tem uma ala de lá esperando, que a gente já conhece a opinião, inclusive, aí, né? Para onde que o STF vai caminhar nesse sentido, mas o grande ponto nem é tanto essa lei de forma específica. O grande ponto é o problema que já está acontecendo há muito tempo, isso lá desde os tempos do Bolsonaro, se bobear até antes, do STF se intrometendo nas atribuições do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para criar leis, ou então para derrubar leis aprovadas pelo Congresso. Isso é importante, são dois pontos importantes que o STF tem agido bastante nos últimos anos aí, vamos colocar, deve ter quase uma década que o STF está agindo assim. Veja, por exemplo, que em alguns pontos em que se considera que o Poder Legislativo é omisso, o STF vai lá e legisla por conta própria, uma coisa absurda, que vai muito além da alçada desse poder. O Poder Judiciário não deveria ter poder de legislar, porque isso acaba criando um conflito. Quem julga de acordo com as leis não pode ser o criador dessas leis, isso causa um problema muito grande. E o STF não é representante da vontade popular. As leis, em tese, de acordo com a teoria da democracia, da república, etc., etc., as leis devem ser criadas para refletir o interesse da população. E quem faz esse interesse da população ser incorporado ao arcabouço do Estado é o Poder Legislativo, porque eles são representantes do povo. Os deputados, os senadores são representantes do povo brasileiro. É assim que funciona dentro da teoria do Estado. Então, quando nós temos um projeto de lei como o PL da saidinha sendo aprovado no Congresso, em tese isso significa que a vontade do povo é que exista essa lei, essa legislação. E o STF
muitas vezes, muito mais do que deveria, interfere no funcionamento dessa máquina estatal para justamente eles, pessoas não eleitas, que não podem ser destituídas do seu cargo pelo povo, que não cumprem mandato, essas pessoas acabam legislando, seja por meio de decisões, seja por meio de derrubada e de declaração de inconstitucionalidade de textos aprovados no Congresso Nacional. Enfim, é uma praga que tem se alastrado e causa insegurança jurídica e derruba por completo qualquer noção de legitimidade que o Estado brasileiro possa ter, porque desse jeito aqui, meu amigo, é a verdadeira farra, a verdadeira da casa da mãe Joana, que toda vez que o governo perde alguma coisa no Congresso, ele vai para os amiguinhos do STF e a coisa está resolvida. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.